Pode começar, Manuel. Por mim, pode começar. Depois eu complemento aí o que precisar. Tá ok. Não, pessoal, assim, né? Primeira coisa, a gente fez, né, um estudo da proposta do Instituto, né, do nosso Instituto. Fizemos de outras instituições também, acabamos pegando principalmente da UFPEL aqui, né, para analisar. O que a gente verificou primeiro, né, que o documento do Instituto, a proposta de política de inovação, ela é muito burocrática, digamos assim, ela é muito longa. E tem muita coisa que não se configura como um documento de uma política institucional. São 151 artigos. Tá? Então, o que a gente tentou fazer foi diminuir, retirar aquilo que não faria parte da política, como, por exemplo, definições conceituais, e a gente sabe que conceitos mudam em função do tempo. Uma série de definições conceituais que estão ali, que a gente sabe que são meio um palavreado da moda, digamos assim, e sem entrar inicialmente num julgamento a respeito de para que lado leva essa moda, interessa? Mas ela está carregada de ideologia e de posicionamento neoliberal. Mas, isso não pode ser na política, porque isso muda muito no decorrer do tempo. Quando a gente pensa uma política, a gente pensa uma política, né, que seja perene, pelo menos. Né? E então, isso foi uma questão. Por exemplo, o regimento Nietzsche, ou dos Nietzsche, né? Não é uma coisa para estar dentro da política, é um documento à parte, que inclusive já existe, né? Regulamento. Não tem que estar dentro da política. Né? Alguns posicionamentos sobre pesquisa aplicada e extensão tecnológica, e só, por exemplo, quem viveu o momento de criação dos IFES que sabe, né? Como se tentou limitar o papel dos institutos no que tange a ciência e tecnologia a uma certa, né, ciência, uma certa tecnologia vinculado ao mercado, aos interesses das empresas. Né? São coisas que a gente tentou dar uma limpada no documento, tentando manter, né, todas as possibilidades, né, que a lei permite, né, para a instituição, dentro da questão de inovação, tecnologia e tudo mais. Eu acho que para a gente entender um pouco, a gente tem que fazer uma discussão de fundo. Né? Qual é a discussão de fundo que a gente tem que fazer? Até porque as leis que regem a política de inovação no país foram criadas, a Lei de Inovação em 2004 e o marco legal foi em 2013, né? Implementado em 2014. Então, marco legal da tecnologia, da inovação. Então, né, pessoal, foram, na época, por exemplo, do governo encabeçado pelo PT. Né? Mas a gente tinha muito clara um modelo, né, que se chamou de neodesenvolvimentismo, né? Uma criação dos economistas, né, mais ligados ao Palácio do Planalto, na época do governo do PT, muito criticada por vários economistas do país e tudo mais, porque usam um termo, que é um termo lá cepalino, né, criado pela CEPAL, por pessoas como Celso Furtado, né, Prebisch, né, argentino, comandou os estudos da CEPAL e tudo mais, e o submete a uma lógica de mercado neoliberal. Né? Então, no desenvolvimentismo tinha, sim, uma preocupação com o desenvolvimento soberano nacional dentro das possibilidades que se tinham econômicas para a América Latina. Né? O que a gente vê no ideal de desenvolvimentismo era uma tentativa de servir aos interesses do mercado, tentando, de uma maneira heterodoxa, né, implementar essa política que no principal era neoliberal, mas com algumas preocupações sociais. Tá? Então, esse pensamento está presente, inclusive, na confusa
lei de criação dos institutos, na sua relação com tecnologia e inovação, sempre colocando um peso na questão de inovação, de tecnologia para os institutos, além daquilo que seria normal para uma instituição que tem, no mínimo, 50% de formação básica, tá? Nas suas matrículas. Então, pessoal, não negando as possibilidades que os institutos têm, né, de avançar nisso, mas a época do governo da Dilma, com o Mercadante no Ministério da Educação, ele chegou a encomendar estudos, passar a rede federal para o MCTI. Né? Ele pediu estudos para fazer isso, essa lógica que tinha de vinculação dos institutos com esse ideário neodesenvolvimentista, que, se a gente vai mais a fundo, a gente verifica que grande parte da política de inovação brasileira se refere à adaptação de ciência e tecnologia desenvolvida fora para uso pelas nossas empresas, né, com o mínimo de investimento, né, em desenvolvimento de ciência e tecnologia. Dizer, nessa lógica veio também a Lei da Inovação, veio o Marco Legal da Ciência e Tecnologia, e o que ele fez? Flexibilizar os planos de carreira, no nosso caso, né, dos institutos dos professores, os administrativos não, dos professores, permitindo que os professores, mesmo com dedicação exclusiva, trabalhem em projetos vinculados à iniciativa privada, inclusive podendo receber dinheiro por isso, né? E também afastamentos, né? Uso de laboratórios, uso de estruturas físicas das instituições públicas, tudo mais, flexibilizando leis que existiam, né? Faziam com que o público se resguardasse em relação a essas iniciativas privadas, né? A gente verificou, então, depois desse rápido, né, explicação mais de fundo, a gente verificou na política desenvolvida, um grupo de trabalho que reuniu pessoas, né, competentes, que trabalharam, estudaram, tudo mais, tá? Vamos ser, né, bem sinceros e justos, mas trabalharam isso sob uma perspectiva, porque quando tu reúne as pessoas que são ligadas aos NITs de cada campus para fazer isso, é normal numa instituição do tamanho da nossa, as pessoas que são mais ligadas a essa ideologia e a esse princípio de funcionamento da instituição, mais ligado com tecnologia voltada para o capital, mais, se reúnem nesses espaços. Então, moveu a construção do documento apresentado pela Propesp e rejeitado, né, algumas vezes já no Conselho Superior, se não rejeitado, pelo menos protelada a discussão por não se concordar com o conteúdo, foi um documento que repete a legislação toda que existe, que flexibiliza as questões. Por exemplo, permite, né, que se libere o uso de espaços de estruturas físicas, laboratórios, permite que os professores se afastem por até 416 horas por ano, tá? Das suas atividades na instituição, assim por diante. O Tomás falou que está cortando. Pessoal, assim, o Zoom comigo é assim, eu não consigo funcionar sem ser assim, eu prefiro o Meet por causa disso, o meu computador não funciona com o Zoom. Tá? Por favor, se precisar repetir, por favor, me peça. Mas, então, o que motivou o posicionamento do trabalho, né, que merece, né, valorização, né? Mas o que motivou foi isso, liberar todo o possível dentro do que a lei permite. A gente verificou que em outras instituições isso não aconteceu. Se colocou limites àquilo que a lei permite, porque, na verdade, a lei permite, mas só que não diz que a instituição tem que fazer essas coisas.
Então, a gente buscou... só um pouquinho, estou tocando minha campainha aqui, eu estou sozinho em casa, só um minutinho, tá? Um minutinho só. Perdoe, pessoal, mas estava chegando um negócio, tentaram me entregar 3 vezes e eu não estava em casa. Se não entregassem hoje, eu ia ter que ir lá buscar no correio. Mas, então, né, pessoal, a gente tentou levar nas reuniões nos campos, como o Cancilon, né, relatou, essas preocupações, né? E, infelizmente, o texto reapresentado no Consup não levou em consideração nenhuma colocação feita em nenhum dos campos de reitoria. O documento foi reapresentado todas as vezes do Consup exatamente igual ao que estava. Então, a gente resolveu, numa outra perspectiva, construir um texto mais enxuto, menos burocrático, que não repetisse as coisas das leis, né? Mas que remetesse à legislação. A gente sabe que ela pode mudar. Temos a perspectiva, inclusive, de mudar o rumo da presidência da República. Certamente vai mudar algumas coisas dessa legislação, apesar de construída no período ainda do governo do PT. Eu acho que já se faz autocrítica de várias das coisas que foram feitas naquele período no que tange essa política de ciência, tecnologia e inovação. Então, a gente remete muita coisa às leis, a gente tentou garantir mais poder decisório para os cursos, áreas e diretores gerais envolvidos nos processos de inovação, porque, como estava inicialmente, era tudo com pareceres do INPE, né? E só quem podia dar posicionamento era diretamente o reitor, então a gente fez incluir, né, que cursos e áreas que têm seus laboratórios, equipamentos, estrutura física, pessoal, sejam sempre ouvidos, né? E coloquem seu posicionamento sobre o uso, né, de carga horária de seu pessoal, de laboratórios e tudo mais, e equipamentos. E aquelas coisas mais importantes passassem para o Consup. Tá? Então, por exemplo, no que seja pessoal, a lei permite que professores e professoras com afastamento para trabalhar, tem carga horária para trabalhar em atividades de inovação. A lei permite um limite de 8 horas, né? Talvez pode ser 16 horas por ano. A gente colocou que até 120 horas pode ser liberado pela sua chefia imediata e pelo diretor do campus, né? Acima disso, de 120 até o máximo permitido na lei, está para o Consup. A usar estrutura física, laboratórios e tudo mais. Também, né, com limites e passando pelo Consup. Porque da maneira como está hoje, pessoal, a política de inovação, a gente pode, inclusive, usar recursos do nosso orçamento, em vez de incentivar editais de pesquisa a serem desenvolvidas, né, pelos nossos servidores em prol da comunidade, a gente fazer isso diretamente para as empresas. Né? Na verdade, nossos últimos editais já têm sido nesse sentido, apesar de não aprovada essa política. Né?
Então, eu acho que é isso, mais ou menos, que tem que fazer. Colocamos também algumas sugestões, como 30% dos valores arrecadados através, né, de royalties de produções nossas serem usados naquelas questões que a gente considera mais ligadas à parte social, como a economia solidária, a educação do campo, a economia da cultura, né? Então, são algumas questões que a gente não sei se dá que complementar, mas veio nesse sentido e, dessa forma, a proposta, né, que a gente escreveu um documento que está bem claro, tá, pessoal? Um documento inicial, a gente não vai nem apresentar hoje, vai, né, disponibilizar para todo mundo ter acesso e tentar contribuir com a gente. A gente não fez a nossa cabeça, a gente fez a partir de contribuições de colegas, né, que participaram dessas reuniões que o professor disse, quase que semanais, do seminário que a gente chamou o Dagnino e o Antônio Cruz para debater conosco, né? Das próprias discussões que a gente fez com o pessoal da Propesp, que a gente ouviu vários argumentos bons de pessoas que não estavam no GT e que também não foram considerados né, naqueles eventos, né, de apresentação da reitoria. Então, a gente vai aproveitar todas essas coisas em contato para elaborar uma proposta que está aberta, né, e aqui é de verdade, está aberta para a gente modificar. Espero que a gente modifique muito ela no decorrer do debate que a gente tem aí até o Consul. Então, bem rapidinho, assim. Na verdade, pelo final ali, o que destacar um pouco, assim, né, o que o Manuel falou das intenções iniciais, né? O início do documento, a gente se preocupou em colocar o que a gente chama ali de princípios e diretrizes, né? Isso é uma coisa que a gente considera bastante importante quando a gente está pensando numa política, e, na verdade, a política proposta não tinha isso, né? E a partir, então, dessa questão dos princípios, a gente, né, acho que o principal questão a gente garantir, né, a função pública e social da instituição, trazer isso ali, né, às vistas diretamente, e também a questão da gente tentar que o IFSU como um todo se enxergasse mais, talvez, nessa política. Porque essa política estava muito, como o Manuel falou, né, com esse viés, com esse caráter, então, que nós já conversamos bastante, né? Então, a gente tentou fazer que essa política, né, essa proposta que a gente traz, que todo mundo, né, que se enxergue mais nela, a instituição como um todo, né? Uma das coisas que aconteceu nas nossas discussões foi, né, de a gente conversar, né, com os programas de pós-graduação, inclusive, e ficar evidente, né, que esses programas, né, muitos deles não se enxergavam dentro da política. E outras questões que isso que o Manuel traz, a gente vincular as legislações, né, que estão aí, é porque, inclusive, também alguns apontamentos que surgiram nas nossas discussões é que, inclusive, tinha alguns problemas ali de legislação, talvez. Porque a política, então, a gente enxerga, né, como a gente disse que parece que ela não era uma política, ela talvez extrapolasse um pouco, né, um documento de política, trazendo alguns regramentos, algumas coisas, inclusive sobre, por exemplo, direito autoral, né, registro de patente. E essas legislações já estão aí, a gente já tem conhecimento, né? Então, a gente não precisa trazer e tratar elas novamente dentro da política do FSUL. Então, foi esse também um cuidado que a gente teve, né? Então, enxergando essas legislações, entender qual é a autonomia, o que o IFSU, o que a nossa instituição, afinal de contas, pode, né, ainda legislar dentro dela, dentro da legislação posta, o que nós podemos, né, decidir. Então, é por aí, né? E reforçar as últimas palavras do Manuel, né, que a intenção hoje, então, né, era realmente a gente fazer, né, como segunda atividade do seminário, né, novamente convidar todo mundo que não teve a oportunidade de assistir essa atividade com o Dagnino e o Antônio, né, que façam isso, assistam. Tá aqui, né, de repente a gente encaminhar de novo aquele link, né, tá disponível no YouTube. Então, que façam, que vale muito a pena, a atividade foi muito boa. E a partir de hoje, então, a gente colocar, né, disponibilizar esse texto, né, que é uma proposta, então, né, alternativa, digamos assim, e a gente entende, né, quem tem conversado no GT, a gente tem entendido que
esse documento vai possibilitar essa discussão, porque aquele documento ele era muito extenso, difícil, inclusive, de todo mundo se apropriar dele. Então, ou as pessoas tinham que dedicar um tempo muito grande, inclusive não compreender algumas coisas ali, né, não sendo da sua normalidade, né, do dia a dia, e a gente entende que esse documento vai possibilitar que todo mundo, né, se aproprie dele e a gente realmente consiga ouvir e construir, né, esse documento com a cara do FISUL, né, de forma mais ampliada, digamos assim, né. Então, a intenção é essa, e a partir daqui a gente já deixa marcado uma nova data de uma próxima atividade do seminário, onde a gente, então, faria, né, essa discussão em cima do texto, né, proposto, trazendo, então, as contribuições, a gente possa, então, discutir e aprimorando, alterando, né, e avançando na construção, então, desse documento. Eu acho que era isso, né? Passar aí para o Francilon, de volta. Só mais um pouquinho, Francilon. Claro, claro. Então, quando a gente for discutir o texto, pessoal, né, vocês vão perceber que algumas coisas que estão presentes no texto não são exatamente coisas que eu ou o Dadá, né, quem nos conhece mais de perto, concorda. Quando a gente fez o documento, a gente pensou o seguinte: vamos tentar usar que não limite nada o que a ESP está propondo. A gente acha que a relação de forças nesse momento nos permite avanços mais assim, limitadores do que a gente colocou. A gente quer estabelecer, de fato, um empate. Esperando que a conjuntura melhore, a gente tem um governo mais preocupado com questões sociais, né, que estavam presentes de forma, né, como a gente falou, um pouco contraditória dessa política desenvolvimentista, né, do neoliberalismo heterodoxo, né, mas a gente percebe que hoje nos institutos avança o discurso hegemônico mesmo, o discurso do mercado, o discurso do empreendedorismo individual, o discurso, né, da meritocracia. Então, nesse momento, a gente achou que o ideal era a gente conseguir um empate. Nós estamos tentando, na verdade, um texto que seja, colocou, né, que todo mundo se enxergue. E daí a gente vai fazer, sim, as disputas que queremos. Nós não queremos o nosso instituto servindo variado. A gente pode contribuir com o desenvolvimento local? Sim, podemos. Inclusive com projetos de empresas? Sim, se for projetos que a gente considera que melhora a vida da sociedade, sim. A gente quer um instituto que sirva a territorialidade da sua atuação para diminuir as desigualdades sociais e sirva para a classe trabalhadora. Mas só que vocês lerem o texto vão ver que isso não está colocado. A gente estabeleceu, de fato, todas as possibilidades, só que com algumas regras, que não tem ali, no documento original. A gente colocou que tem que passar pelas instâncias decisórias dos campi, dos cursos e do Consup, tá? As questões que envolvem patrimônio do Instituto. Senão, a gente vai ter do futuro sem chamar de futuros. Obrigado, Manuel. Eu queria ressaltar alguns pontos, né, que eu acho que eles são bem importantes, né? Deixar bem claro que esse não é o texto do sindicato, né? Que essa é uma questão assim que já vimos em algumas discussões, né? Um texto alternativo ou da Dadá e do Manuel ou do sindicato, né? Acho que a gente deixar bem claro, como a Dadá e o Manuel já falaram diversas vezes muito bem, que a gente está pensando uma alternativa para a política do IFSU, e a gente quer a cara, né, da comunidade acadêmica do IFSU. Todos servidores, servidoras, estudantes participando em conjunto para que a gente possa dar essa cara de política para uma política de inovação tecnológica que satisfaça, né, a vontade de todos e todas, né? O sindicato é só, né, como entidade que representa, né, e organiza os trabalhadores e trabalhadoras
do IFSU, ele é como se fosse uma ferramenta, né, que inicialmente se deu essa organização dentro de uma Assembleia Geral, mas o GT ele extrapola, né, qualquer vontade, né, do sindicato. Ele é só, o sindicato é um facilitador, vamos dizer assim, né, para que a gente se organize. E a construção ela está em aberta, né? Nós temos esse texto inicial, a Thay pegou e postou, né, o link para acessarmos o texto nas redes sociais do sindicato, Instagram, Facebook, foi encaminhado, está no nosso site também, né, Thay? Está no site do Sinasef Sul para acesso ao texto, né? Como o pessoal já relatou muito bem, né, um texto mais enxuto, mas a gente quer discussão desse texto, né? A gente gostaria daqui 10 dias, né? Agora no dia 7 de abril, a gente ampliar essas. Acho que tem alguém com o microfone aberto. Eu coloquei aqui o link, O Francilon, link só para no... acesso ao site ali. Isso. Que tá ficou meio link. Para daqui 10 dias a gente poder ampliar essas discussões e cada vez mais esse texto tomar a cara que é o que nós estamos pedindo desde o início, né? Que a gente cobrava era maior debate, que a comunidade fosse mais ouvida na construção dessa política para que ela realmente tome uma cara da comunidade do IFSU, não somente um texto, né? Onde a gente sabe, né? Quem participou das reuniões do campus sabe como foi complicada, né, essa questão de quando a gente fazia os apontamentos, e a gente quer, sim, ouvir a todos e todas, e esperamos que cada vez mais os estudantes também se apropriem dessas discussões para que a gente possa dar essa cara para o texto final, para daí, sim, a gente fazer essa proposta, né, de um texto alternativo frente à nossa próxima reunião do Consul. Pessoal, não sei se alguém gostaria de falar alguma questão, está em aberto, né, gente? O evento não é só para apresentar, né? Para ouvirmos o posicionamento de todos e todas. Francilon? Severo, vai? Pode ser na sequência, Não. Lauro? Severo se inscreveu ali? Claro, eu só ia fazer uma pergunta, claro que sim. Eu só vou estava só tirando o mute do microfone. Uma história pessoal chata, o Francisco sabe que eu gosto de contar história, né? Mas, em todo caso, eu entrei na pesquisa em 1985, dentro do Instituto de Física da Universidade Federal do Rio Grande do Sul. Assim, eu tinha 20 anos de idade. Então, eu tô com 57. Eu já vi tudo isso. Mas tudo isso que eu vi, gente, não é da forma como está se vendo agora. Uma coisa é você fazer fomento à inovação de uma maneira informal, como sempre foi feito. Outra coisa é você fazer com uma legislação. E da forma como está sendo feita, é uma legislação para proteger só um grupo de pessoas, o gestor, mais ninguém. Na verdade, é muito pior do que vocês imaginam. É a gestão da inovação dada na mão de quem não sabe nada de inovação. E eu provo que não sabe nada. Eu pego o currículo de cada um dos envolvidos e o máximo que eu encontro lá é coach. E eu estou por aqui de coach. Não estou nem aí, vocês vão ficar chateados comigo. Tá? Porque assim, ó, chega, eu disse isso para meus alunos essa semana, chega, é hora de nós tomarmos a mão. Eu, Francilon, tá? Os engenheiros, os políticos, de verdade, aqueles formados lá dentro do debate, e não essa gente que não sabe nada de nada e só tem um interesse, que é dinheiro. Tá? Quer dinheiro, quer cargo, tá? Quer CD, quer FG. Dane-se, a inovação nunca precisou de gestor que não sabe nada de inovação. Ah, mas os caras não se mexem. Não, não. Cara, a inovação trabalha por si. O que ela precisa é de dinheiro, fomento, ponto. Só isso. Não precisa de mais nada. O resto a gente se vira. Me dá o laboratório, me monta o laboratório, eu faço. O Francilon faz. Tá? O Manuelzinho faz. Não der infraestrutura, a gente não faz, cara. E o que essa gente quer? Eles querem ocupar o espaço. É só isso. A luta é só por poder. Todo aquele texto que bota todo o poder na mão do Nietzsche, perfeito isso que vocês fizeram. Né? Tem que tirar. Isso não existe, gente. Isso é uma palhaçada. Sabe o que vai acontecer? Quem realmente... Se você tem uma ideia... Como é que é provado que isso é possível filosofar em alemão, né? Se você tem uma ideia incrível, né, é melhor fazer uma canção.
No IFSU é melhor nem fazer uma canção, porque se vier uma canção, o IFSU vai lá e vai querer o direito autoral dela, porque isso está escrito lá, se vocês vão ler, tá? Tudo. Cara, é ponto pacífico. O que um professor produz é dele. Dane-se. Não é da escola, não é do instituto. E eles fizeram o quê? Não, para aí, pode até não ser, mas tem que passar por nós. Tá tudo lá, cara. Os caras podem regrar o teu laboratório. Eles podem dizer assim, não, esse laboratório agora é um laboratório secreto. Como? Quem? Quem vai dizer se o que eu estou pesquisando lá é secreto ou não? Sou eu que estou pesquisando. Não é um terceiro que nem sabe o que eu faço. Isso é um absurdo completo. Tá? Então, o que eles querem é chefiar a pesquisa. Se vocês, como é perfeito de novo que a frase, tem que fazer uma política de inovação com a cara do Sul. É a nossa cara, e não a cara desse grupo de aproveitadores. Esta é a palavra, não tem outra palavra para eles. Oportunistas. Estão se oportunizando de uma legislação para ocuparem um espaço político. Não é a política de inovação do IFSU, não. É a política dos gestores que se atribuem como gestores de inovação. Tá? Então, é uma luta, e é a pior luta, porque a última vez que nós botamos gestores incompetentes militares, o que aconteceu? 3 anos depois nós sabemos o que aconteceu. Tá? Então, não dá para deixar na mão dessa gente. Quem tem que levar isso aí é um sindicato que defende os nossos interesses, por isso a importância da colocação de vocês, e são os pesquisadores, os que realmente trabalham. E não uma meia dúzia que tem produção científica zero. Na boa, cara, vocês acham que eu vou respeitar alguém que não sabe a diferença entre quilowatt e quilowatt-hora? Tá? Que não sabe a diferença entre potência e energia? Não, eu não respeito, não. Eu não estou nem aí. Eu rio da cara dele. E ele vem falar de energia alternativa para mim? Não vai. Não vai vir falar. Entendeu? Não vai vir falar porque eu não vou autorizar ele. Nós não podemos dar autoridade para essa gente. É isso que nós temos que fazer. Não, a autoridade é nossa, é do grupo, é do Consup, e não dessa gente se colocando, né, na posição de grandes coaches de inovação. Né? Tenha dó de mim. Mas, como diz o Manuelzinho, pelo menos, né, em outubro, talvez as coisas, né, como disse um bolsonarista comerciante aqui em Santo Antônio, que eu dei uma provocada nele, ele, mas em outubro acaba. Eu digo, acaba, se Deus quiser, acaba. Tá, gente? Então, é só assim, eu acho que o caminho está indo muito bem. Tá? Eu estou curioso para o documento, eu vou dar uma olhada. Eu acho que vocês fizeram um trabalho que tenho certeza que essa ideia de tornar a coisa, tirar essa hierarquia de gestão, tirar o poder dos NITs, não tem sentido. Eles têm poder para apoiar e não para nos dizer o que nós vamos fazer. Tá? Ou pior, dizer o que nós não vamos fazer. Porque sabe o que vai acontecer, gente? Se eu tiver uma ideia incrível, tá? Eu não vou fazer uma canção. Se ela realmente for boa, eu investigo ela, vejo quanto ela vai me dar e eu vou mandar um instituto passear. E eu vi o Diego dizendo na minha cara que isso era mau caratismo. Não, cara, isso é proteção da minha propriedade intelectual. E vocês acham que o ser humano não vai proteger? Os que realmente são capazes não vão proteger a propriedade intelectual deles desse, assim, lamento, meter a mão, mas é óbvio. Tu acha que se um aluno meu tiver uma ideia boa, se ele conseguir inventar um troço legal, eu vou dizer para ele, cara, tu não pode inventar isso aqui, porque nós temos que isso aí é propriedade do instituto. Cara, eu vou dizer, cara, cala a boca e some daqui. É isso que eu vou dizer para ele, cara. E o Francilon me conhece muito bem, sabe que eu vou dizer exatamente isso para ele. Tá? Eu não vou dizer, cara, na boa, isso é muito bom, tem um cara ali querendo te explorar, sai fora. Lembra de uma frase que eu fiz há muitos anos? A direita nos explora. A esquerda radical, aquela bem radicalzinha, né, nos ignora. Nós, os cientistas, tá? Nós, os produtores de tecnologia. Cara, eu prefiro ser ignorado do que ser explorado. Tá? Do que trabalhar para um cara desses que não tem autoridade para mandar em mim. Tá? Essa é a minha manifestação. Tá? Muito obrigado pela atenção de vocês. Obrigado, Severo. Lauro? Pessoal, boa noite a todas e todos. Na verdade, eu ia só fazer era um questionamento. Eu queria ter olhado, ter procurado a ata do nosso Consup, esse do último lá onde a gente deliberou, né, por mais discussão,
porque eu tenho a nítida impressão, e 2 colegas daqui me perguntaram, que a gente tinha, além da questão das propostas por formulário e tal, que a gente tinha batido na necessidade de ter uma nova rodada nos campos. Isso não tinha ficado aprovado? Lauro, só para contribuir, até onde eu lembro, acho que isso ficou a cargo dos representantes dos campos, se organizariam ou não a atividade nas suas unidades. Não ficou por parte da Propesp a necessidade de fazer novamente rodadas de reuniões. Bom, então tá, eu tinha essa impressão, mas a gente aqui fez discussões e tal, mas Sim. é que eu achava que tinha ficado como necessidade da política, da discussão para o novo momento. Mas beleza, então. Era isso. Thomas escrito, depois Manuel. Boa tarde aos companheiros. Enfim, eu acho que só confirmar que a tática no Consup, eu acho que tem que ser essa mesma, né, de desgastar essa política. A gente que acompanha, que pensa, né, a gente sabe que isso é girar recurso, esse negócio de inovação e startups, isso é girar recurso público para a iniciativa privada, né? A gente teve aqui também o professor Dagnino falando e muito, acho que o nosso papel de resistência é também ser propositivo, porque o que é uma tarefa ingrata, né? Porque a gente tem que desgastar uma política que, pelo senso comum, passa, né? Então, eu acho que é por aí mesmo, a gente, né, relembrar sempre o nosso papel do Instituto Federal. Eu acho que bater na questão da economia solidária, essa questão dos 30% que o Manuel falou é importante, né, a relembrar as cooperativas e tal, porque por nós mesmos o negócio era barrar essa política de inovação. Até aqui, só assim, fazer um parêntese dentro do campus, chegou ao ponto que os defensores da aprovação daquele texto original queriam um Google Forms para votação, até para talvez influenciar o voto do conselheiro, né? Então eu cheguei a ser contrário que o conselheiro chamasse essa fala, porque o que acontecia na hora do debate não aparecia ninguém, e aí, por senso comum, no Google Forms, baixava todo mundo votar, né? Aí, só que, às vezes, eles também se atrapalham porque não participam do debate e aí acabam, enfim, se enfraquecem na hora que a gente leu a política, né? A gente sabe onde se inserir. Mas eu acho que é isso, a tática agora é desgastar, que ele falou, Manuel, é um empate mesmo para até o momento que essa conjuntura mudar. Feito, Thomas. Muito obrigado, Manuel. E só avançando um pouco em encaminhamentos, tá? A gente deu uma discutida no grupo, no GT, e vem propondo algumas questões. Tá? Uma delas, nós estamos buscando, amanhã vai ter uma reunião com o reitor e com o pró-reitor de pesquisa e inovação, para tentar convencê-los de que o que a gente escreveu é política e que não está contra o que a Propesp propôs. A gente vai tentar esse convencimento por parte da gestão. Então, amanhã está indo lá, né, o Francilon, a Haddad, mais outros membros do GT estão indo lá conversar. Eu preciso diretoria do sindicato conversar com eles. Nós estamos fazendo uma campanha junto a conselheiros e conselheiras a explicar todo esse processo. Assim, a gente pensou nessa questão de discutir nos campos ou não, viu, Lauro? A gente acha que agora, com a volta presencial, está tão complicado o calendário, os tempos de todo mundo, a gente acha que reuniões gerais com todo mundo seja interessante. Uma para o dia 7, na próxima quinta-feira, a gente mudando os dias da semana, para que pessoas que são prejudicadas por ter aula ou alguma atividade, né, do dia não ficarem possibilitadas para participar do debate todo. A gente começaria essa questão de discussão do documento, sempre em comparação à política inicial que a Propesp trouxe,
começar então a fazer isso no dia 7, todo mundo. O que não impede, se conselheiros de algum campus quiserem fazer uma discussão, a gente se coloque como GT do sindicato à disposição para enviar alguém para ajudar no debate. Né? Então, é mais ou menos essa nossa encaminhamento, que a gente faça agora uma reunião no dia 7, e faça uma reunião por semana, até a gente conseguir vencer o documento e ter uma proposta coletiva, de fato. Né? Eu e a Dana, quando escrevemos, tentamos captar todas as propostas que surgiram, tudo que a gente conseguiu anotar no decorrer desse debate, muito pode ser deixado escapar muitas coisas, e pessoas novas que chegam daqui a pouco trazem novas contribuições. Com a ideia, a gente está, né, nessas reuniões abertas para essas modificações, essa construção coletiva, né? Sabendo que isso é uma época muito difícil, né, pessoal? A pandemia nos desmobilizou, também uma campanha salarial, uma série de questões, né? Retomada de sala de aula, então é presencial, então uma série de questões que dificultam um pouco a nossa educação, mas ela é muito importante. Eu considero que desde a criação dos institutos, dessa política de inovação é aquilo que traz mais modificações para o programa do IFSU. São modificações que se traduzem em retrocessos. É muito importante a gente não deixar isso passar como está. Muito obrigado, Manuel. Na sequência, o Antônio. Boa noite, colegas. Eu vou falar rapidinho, tentar, que eu tenho aula daqui a pouquinho, inclusive. Mas é mais para saudar essa iniciativa, né? E principalmente o Manuel e a Dadá, que encabeçaram essa tarefa de colocar no papel, né, um documento, um início para a gente trabalhar, né, dentro de uma contribuição mais efetiva. A gente fez muitas discussões, contribuiu muito, né? Mas, enfim, tem um momento em que isso precisa ganhar forma e enfim, né? Acho que o Manuel já mencionou isso, assim, mas eu acho que fazer política é isso, né? O Manuel e a Dadá são pessoas muito mais temperadas do que eu nesse sentido e conseguiram fazer a leitura do momento, assim, e de que criar um documento que seja, digamos assim, que seja aceitável, que tenha que seja um documento do Instituto, né? Sem impedir ninguém de fazer qualquer tipo de pesquisa, mas colocando as devidas, eu diria, responsabilidades quando essas possibilidades de criação de projetos possam interferir de uma maneira muito complicada em setores que são chave para a nossa autonomia, para o nosso funcionamento e tudo mais, né? Como patrimônio, como a nossa carreira, né? Como a intervenção, né? A relação público-privado, que é uma coisa que a gente sempre tem muito cuidado, né? E é aquilo, né, que o Manuel colocou agora há pouco, assim, quer dizer, bom, nem esse documento é o que a gente pensa, assim, né, em muitos aspectos, mas fazer política é isso, a gente não vai colocar apenas aquilo que a gente acredita, né? A gente vai negociar, a gente vai conversar, a gente vai contribuir e vai chegar num consenso, né? Eu, por exemplo, tenho divergências com uma série de questões da política que eu sei que pela conjuntura, pelo momento, jamais vão ser aceitas, né? Mas, então, a gente tem que fazer uma leitura do momento, do possível, né? Daquilo que dá para a gente fazer sem impor a nossa perspectiva, né? Então, acho que nesse sentido, essa proposta de trazer um documento mais enxuto vai permitir que a gente discuta de uma maneira mais clara, porque também tem uma outra questão, que esse documento ele não foi apreciado no Consup também pelos nossos alertas e de outros colegas conselheiros e tudo mais, né, pelas questões problemáticas, mas também porque as pessoas não conseguiam se apropriar dele,
né? As pessoas não conseguiam se apropriar. Com todas as outras pautas, um documento de quantos artigos, o pessoal mencionou aí, né? Não sei quantas páginas e tal, um documento muito extenso, muito complexo e tal, né? Então, eu acho que as questões de fundo vão ficar mais ressaltadas, né, no momento em que isso é enxugado e é apresentado de uma maneira mais clara assim, para o debate. Né? E aí, bom, e aí então que se discuta, né, e que seja feita uma política que contente, então, né, contemple possibilidades para diversas perspectivas e tudo mais, né? Eu tenho as minhas preocupações com essas questões de inovação, acho que já foram colocadas, né, em uma série de momentos e tal, mas também tenho as minhas expectativas, não acho que a gente não deva fazer inovação, eu acho que é um campo em disputa, é um campo em debate, né? Eu particularmente sou de uma perspectiva nacionalista, que eu acho que a gente tem que proteger, né, e desenvolver aquilo que prioritariamente deva beneficiar o desenvolvimento nacional, regional, local, né? Mas eu sei que as pessoas têm perspectivas diferentes, então acho que isso tem que sempre ser levado em consideração. O problema é que eu vejo que no momento atual essa disputa é assimétrica, né? A gente vê que essas palavras, essas questões todas, elas ganham palavras de ordem que são bombardeadas o tempo inteiro, assim, né? Mas tudo bem, faz parte do jogo, né? Então, só comentar isso, assim, né? No sentido de louvar a iniciativa, dizer que as discussões foram feitas, né? Que não é um documento, na minha visão, um documento paralelo no sentido de minimizar o que foi feito, né, no outro encaminhamento, mas é um documento que, na minha visão, é transversal, ele atravessa aquelas discussões, né? E ele foi feito a partir de um chamamento à discussão que eu considero também que foi mais democrático, mais aberto, com todas as limitações que a gente tem, que o Manuel apresentou agora há pouco, né? Então, é nesse sentido, assim, né? Então, encaminho aí, não sei se tem mais alguém inscrito. Não tem ninguém mais inscrito. Muito obrigado, Antônio. Eu acho que é muito importante a gente elencar quais são as próximas datas, né? Então, só como o Manel falou, nós temos amanhã a gente tem agenda com a reitoria, tem uma reunião marcada às 14 horas, onde vamos participar parte da gestão do sindicato e alguns membros do GT, né? Onde a gente vai tentar dialogar com o Vinícius e o Flávio, né? O nosso pró-reitor de pesquisa e o reitor. Inclusive, vamos conversar para participarmos, né, a possibilidade de participarmos do CODIR, né? Eu acho que é importante que se leve, né, essa discussão também para dentro do CODIR, né, que é o Colégio de Dirigentes. E a nossa atividade ser realizada no dia 7 de abril, né? Para a gente, daqui 10 dias, que daí o pessoal, vamos ter um tempo, né, para o pessoal se apropriar bem do documento, da proposta de documento, né? E ampliarmos esse debate, porque o mais importante é, como eu já tinha falado antes, a gente quer criar uma política de inovação com a cara do IFSU. E para ser a cara do IFSU, a gente tem que ouvir a todos e todas, né? Temos que realizar um debate mais amplo possível, queremos ouvir sugestões. Achamos que já evoluímos bastante, né? Finalmente temos um documento com uma cara de política, né? Mas a gente quer ouvir a todos e todas, né? A gente quer definir o documento com a cara do IFSU. E para isso, temos que ter participação de toda a comunidade, os 3 segmentos, de todas as nossas unidades, para que assim a gente consiga chegar num documento com esses moldes. Manuel está com a mão levantada. No encaminhamento, Francilon, se alguém quiser participar do grupo de WhatsApp que a gente tem do GT, coloca o número ali para nós ali no chat, o Francilon é administrador, eu acho que ele pode incluir no grupo. Né? Agora, quanto mais gente, melhor, até para ajudar nas convocações e tudo mais. Então, seria muito bem-vindos e bem-vindas quem quiser participar. E uma questão assim, que acho que é bem importante a ser ressaltado, né?
pessoal, o Manuel e a Dadá, né, que nas reuniões que a gente participava, parecia que nós éramos contrário, né, a uma política de inovação, contrário que a instituição realize inovação, e o texto ele vem justamente para mostrar que não é esse ponto, né, que a gente só acha que temos que ter um documento com uma cara de política de inovação, não um regulamento ou uma legislação, né, que até corre o risco de ficar desatualizada, né, tanto artigo de retirado direto da lei, simplesmente recortado e colado dentro do documento, corre muito risco de ficar desatualizado com qualquer mudança que a gente possa ter na legislação. Já vou te adicionar lá, Severo, Brongar, todo mundo que tiver interesse aí, coloca o nome lá, que na sequência eu já adiciono lá no grupo, lá com certeza. Mais alguém inscrito? Ou podemos... Deixa eu dar só uma palavrinha aqui. Cara, assim, você sabe o que vai resultar isso? Muito menos inovação. Tá? Vocês não... cara, eu falo do lugar... todo mundo fala de lugar de fala, né? Eu tenho esse lugar de fala, graças a Deus. Tá? Eu tenho esse lugar de fala, com certeza. Eu sou um inventor, eu tenho exatamente esse lugar de fala. Eu tenho 30 anos, 40 anos nesse lugar de fala. Cara, não vão fazer, as pessoas não vão fazer. As pessoas vão se afastar, os criativos, na hora que sentirem, na primeira vez que o cara bater no laboratório, Severo, assim, ó, tu falou uma coisa pro fulano lá, dizendo de uma ideia que tu teve, tu não podia ter falado aquilo, porque aquilo ali pertence ao projeto deles. Na primeira vez que isso acontecer, cara, o cara não faz mais nada, ele cala a boca, ele fica em silêncio e vai trabalhar sozinho. Tá? É isso que vai acontecer. Não é uma política de inovação, é uma política de controle. Tá? Esse que é o problema. Nós não podemos tentar controlar aquilo que não tem controle. Quem tem que inovar é o nosso aluno quando sai da escola. Esse é o nosso trabalho. E aí, quando ele for para dentro da empresa, assinar um contrato de trabalho dizendo que ele tem que fazer inovação, que aí a coisa vai entrar. Antes, não. Senão nós vamos estar roubando dele. E eu não roubo nada de ninguém. Eu faço qualquer coisa para não fazer isso. Eu não sou ladrão. O que eu vou fazer, né, e o que muita gente que eu sei vai fazer, é se afastar da inovação. Tá? Vai sair e vai fazer a coisa sozinho. Tá? Então, tem que dizer isso para o Flávio, tem que dizer isso para o Vinícius. Eu tenho certeza que o Flávio e o Vinícius entendem isso. Eles vão ver que aquilo ali não vai estimular, vai fechar a boca. Porque o silêncio, minha gente, é opção. A gente fica em silêncio e ponto final. É a coisa mais fácil do mundo. Tá? Era essa que eu tinha que lembrar. Só lembrar vocês disso. Isso me atormenta. Obrigado, Severo. O Manuel está com a mão levantada, mas é de antes, Manuel? É de antes, tá bom. Eu ia dizer do encaminhamento aí para a gente encerrar, então, que Claro. fica confirmado dia 7, né? Quinta-feira, às 18 horas. Aí agora o documento já está no site, né? A Thay já colocou. Então, a gente vai mandar aquele outro e-mail geral, né? Dos contatos ali para todo mundo saber. E já colocar o texto, né? Com esse encaminhamento, né? De como a gente vai fazer no dia 7, né? Qual é a dinâmica daqui para frente. E eu ia sugerir que quem se inscreveu para essa atividade de hoje já fique na lista dos e-mails para o próximo, né? Para receber o link. E a gente abre de novo, né, Thay? Porque aí quem já tinha se inscrito e hoje não estava, já automaticamente já fica aí na nossa lista, né? Para o próximo convite. Perfeito, eu só vou reabrir o formulário, pessoal. Quem já se inscreveu, então, não precisa, tá? Se inscrever novamente. Eu acho que não precisa. Se acaso escrever de novo, quem não estava aqui, não tem problema, mas a gente ia acumulando essa lista, né? Que eu acho que ajuda aí para ir reforçando atividades. E bom que como a Thay já está presente aqui, ela já sabe, ó, já vamos elaborar o card, já fazer a nova chamada para o dia 7, já tudo tranquilo. Certo, vamos manter gente? O mesmo título, tudo que ainda vai ser a continuação do evento de construção, né? Perfeito. Isso. Bom, gente, acho que sem mais a tratar, podemos encerrar, né? Agora, na sequência, nós vamos upar o vídeo depois lá no canal do YouTube, para quem não participou poder acessar depois, aí vamos divulgar também nas nossas redes sociais lá o link da reunião de hoje lá, para quem não pôde participar poder acessar lá depois e ver o que a gente estava debatendo aqui. Não corta, eu ainda sem atender a porta. Vai deixar.
Obrigado, então, a todos e todas pela presença, Valeu. né? E